Fala galera, aqui quem tá falando é Cauê Vaz e eu tô aqui na equipe Choque de Literatura para falar sobre o livro A Clara dos Anjos. Então, a gente vai fazer uma análise geral, e sem dar spoilers, é claro, sobre o livro, falando do contexto histórico, dos personagens, do autor, fazendo uma análise realmente geral sobre o contexto do livro, o que o livro passa e toda a sua história, o seu símbolo, o que ela carrega e tudo aquilo que representa para a sociedade na época. Então agora fique com nossa análise. Bom, eu vou falar um pouco sobre a visão geral do livro da Clara dos Anjos. A obra ela aborda temas bem delicados como o preconceito racial, a obrigação do casamento e também o papel das mulheres na sociedade fluminense do século XX. O livro é narrado em terceira pessoa, ele pertence ao pré-modernismo. O título da obra faz referência ao nome da protagonista, que é Clara, que é uma jovem de 17 anos que vive no subúrbio do Rio de Janeiro. Ele trata temas como o branqueamento da população, que era o governo tentando tirar os negros do centro das cidades, mandar eles para os subúrbios, a pobreza, o preconceito, o racismo, todos eles assim são muito bem representados na personagem Clara dos Anjos, porque ela é uma menina pobre, que é negra, sofre do racismo e do preconceito por ser negra e por ser mulher. E outras coisas também que estavam acontecendo na época era a febre amarela, o surto de febre amarela e outras doenças no Rio de Janeiro, e que ocorreu que gerou a revolta da vacina, Então, todos esses temas são temas que estavam na época, nesse Rio de Janeiro dessa época, e que influenciaram o autor na escrita dele e estão presentes nos personagens, principalmente na Clara dos Anjos, que representa bastante disso, de como era a vida nos subúrbios cariocas da época. Cidade de São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro, no Teatro Municipal. E a semana ela reuniu apresentações de dança, música, exposições e recitação de poesias. Ela chocou grande parte da população brasileira por possuir novos paradigmas de arte e por estar avessa ao tradicionalismo vigente. Os artistas envolvidos tinham como principal característica as vanguardas europeias, que dentre eles eram o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, surrealismo, entre diversas outras, iniciadas a partir do século XX. Os artistas modernistas, eles merecem destaque nessa primeira fase, fizeram parte do chamado Grupo dos Cinco. Dentre eles, nós possuímos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picha, Tarsila do Amaral e, por último, mas não menos importante, Anita Malfatti. O livro Clara dos Anjos é um romance de caráter modernista, pois aborda uma inquietação social e uma forte crítica à sociedade e às suas convenções, que são explorados ao extremo no livro. Agora eu vou falar um pouco sobre a classe literária do livro, que é o pré-modernismo. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não é considerado uma escola literária. Ele é considerado um período de transição. Então ele aconteceu ali no início do século XX até mais ou menos o ano de 1922, por ali. E ele foi muito um período de ascensão da República, Então, com isso aconteceram muitas revoltas populares, muitas manifestações, como, por exemplo, a revolta das vacinas, a revolta da chibata, a República do Café com Leite também teve, naquela época, muito importante. E uma grande característica desse período, era que os autores realmente queriam mostrar esses problemas sociais, expor esses problemas que tinha no Brasil. Então, expor a miséria, expor a pobreza. Então, tinha muito uso de personagens marginalizados, E alguns dos principais autores são Euclides da Cunha, o Augusto dos Anjos e, é claro, o Lima Barreto, com Clara dos Anjos. Oi, meu nome é Maiana, eu vou falar sobre a personagem Clara. A Clara é a personagem principal do romance. Ela é uma jovem pobre e mulata. Ela foi super protegida pelos pais e por conta disso ela acaba sendo ingênua e inocente. O personagem Cássio Jones de Azevedo é um violeiro com a idade perto dos 30 anos que é conhecido por ser malandro e por colecionar mulheres.
Ao mesmo tempo, ele é visto como um homem branco com uma condição social privilegiada. Hoje eu vim falar um pouco sobre Joaquim dos Anjos. Então, Joaquim, ele era o pai de Clara, flautista e carteiro. Ele era um homem simples e acomodado, o que reflete bastante na sociedade da época, principalmente na camada mais pobre, dando destaque principalmente no Rio de Janeiro, que é onde se passa toda a história. Apesar do personagem não ser muito essencial para a trama, ele é essencial para o protagonista. E ainda assim ele tem sua certa importância na história, por ser por meio dos amigos de Joaquim que a Clara tem a sua primeira informação e sua primeira opinião sobre o Cassius. Da coisa que mais se destaca no personagem, a valorização que ele tem sobre a educação. E isso é bem legal por se tratar que a história se passa no começo do século XX. Ainda assim, a sociedade mais baixa não via aquilo como muito essencial e principalmente a maioria não acreditava certa mudança nesse comportamento. E isso se destaca bastante no personagem por ele pensar de uma maneira diferente e apesar de toda a sociedade ter pensado de outra forma. Eu vou falar sobre o Antônio da Silva Mahamat. Ele era padrinho de Clara e amigo de Joaquim. Ele era descrito como semi-paralítico do lado esquerdo do corpo e adorava falar sobre literatura e política. Meu nome é Cleiton e agora eu vou apresentar para vocês sobre a personagem Salustiana Baeta de Azevedo. Então, Salustiana Baeta de Azevedo, mãe de Cássio, uma mulher extremamente vaidosa, sempre acobertou todos os maus feitos de seu filho. E como diversão, sempre humilhou todas as vítimas dele e de forma racista e preconceituosa. Bom dia a todos. Hoje eu vim falar um pouco sobre a personagem Ingrácia, da obra Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Ingrácia ela é casada com Joaquim há mais de 20 anos, mãe de Clara, é uma mulher negra, dona de casa, dedicada à família e super protetora com sua filha Clara. Ela não é a favor do Cássio, não gosta dele se relacionar com sua filha, tanto que junto com seu marido Joaquim o proíbem de entrar lá, porém não consegue. Depois de tudo que aconteceu, a Ingrácia, ela dá um conselho à sua filha de ir falar com a mãe de Cássio, depois descobriu que estava grávida. A Ingrácia é uma mãe super protetora, católica também, e uma mulher muito dedicada à rotina familiar. Olá, hoje eu vou falar um pouco aqui sobre Joaquim dos Santos. Aos envolvidos Histórico dos personagens, do autor, falando sobre a trama em si. Então, ok. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi sem dúvida. And his name is John C. Eles... Isso! Que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante! Totalmente deselegante. Nós estávamos... Então, agora eu vou falar um pouco sobre a classe literária do livro. E ao contrário do que muita gente pensa... Bom dia a todos. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a Ingrácia, da obra Clara dos... Meu Deus! Bom, eu vou falar um pouco da visão geral do livro da Clara dos Anjos. O livro ele aborda temas bem delicados, como o preconceito racial, o casamento obrigatório e o papel das mulheres na sociedade fluminense do século... Nossa, eu gaguejei muito. 3 minutos. A few moments later. Delicados como a... Nossa, deu um branco. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Todo mundo morreu. Acabou. Ring, 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 ring.
phone.